Eu era mais nova quando tudo aconteceu. Era um final de tarde quente de verão, daqueles em que o ar parecia denso, quase palpável, envolvendo cada centímetro da pele. O céu estava pintado em tons vibrantes de laranja e rosa, como se o universo estivesse conspirando para criar algo mágico. O cheiro de terra molhada após uma breve chuva ainda pairava no ar, misturando-se ao calor residual do dia. As cigarras cantavam incessantemente, preenchendo o silêncio com um zumbido hipnótico. A casa da minha tia no interior sempre foi um refúgio para mim, um lugar onde eu podia correr descalça pelo quintal, sentir o vento nos cabelos e esquecer as preocupações da cidade grande. Havia algo especial ali, talvez fosse o jeito como a luz dourada do entardecer atravessava as folhas das árvores ou o som distante do riacho que cortava a propriedade. Mas naquela viagem, senti que algo mais profundo estava prestes a acontecer. Naquela época, eu era tímida, sonhadora e cheia de curiosidade sobre o mundo e sobre mim mesma. Passava horas lendo romances apaixonados e escrevendo segredos em meu diário. Meu primo Lucas, por outro lado, era extrovertido, confiante e carismático. Ele tinha 17 anos, 2 a mais que eu, e sempre fora aquele tipo de pessoa que ilumina qualquer ambiente com sua presença. Crescemos juntos, mas nossos encontros haviam se tornado menos frequentes à medida que crescíamos. Ainda assim, ele continuava sendo alguém em quem eu confiava plenamente. Naquela viagem, porém, percebi que algo entre nós tinha mudado. Talvez fosse a maneira como ele me olhava, às vezes um olhar intenso, cheio de perguntas não ditas. À noite, sentávamos na varanda, cercados pelo som dos grilos e pela vastidão do céu estrelado. Conversávamos sobre tudo, sonhos, medos, desejos. Havia uma intimidade crescente entre nós, algo que ia além da amizade de infância. Foi em uma dessas noites que tudo aconteceu. Minha tia e minha mãe já tinham ido dormir, deixando apenas o silêncio da casa velha e o barulho distante do vento nas árvores. Eu e Lucas ficamos na sala, fingindo assistir a um filme, mas nossas atenções estavam longe da tela. Em algum momento, nossos olhares se cruzaram e o ar pareceu ficar ainda mais pesado. Senti meu coração acelerar enquanto ele estendia a mão e tocava a minha. Seus dedos eram firmes, mas gentis, enviando pequenas ondas elétricas pelo meu corpo. Você confia em mim? Ele perguntou, sua voz baixa e rouca, quase um sussurro. Eu assenti, sem conseguir formar palavras. Sempre confiei nele. Ele levantou-se e estendeu a mão para mim. Subimos as escadas devagar, cada passo ecoando no silêncio da casa. Quando chegamos ao quarto dele, ele fechou a porta atrás de nós. A única luz vinha da janela, projetando sombras dançantes nas paredes. Estávamos sozinhos, cercados apenas pelos sons da noite lá fora. Lucas me puxou para perto, suas mãos deslizando lentamente pelas minhas costas. Eu podia sentir o calor de seu corpo contra o meu, e isso me fez tremer. Ele tocou meu rosto com delicadeza, seus olhos fixos nos meus, como se estivesse tentando decifrar meus pensamentos. Então, ele me beijou. O beijo foi suave no início, exploratório, mas logo se transformou em algo mais urgente. Suas mãos percorriam meu corpo com uma mistura de desejo e reverência, como se ele quisesse memorizar cada detalhe. Eu me entreguei completamente, sentindo cada toque, cada respiração compartilhada. Era desajeitado, sim, mas também incrivelmente íntimo. Havia algo de proibido naquilo, algo que tornava tudo ainda mais excitante. Nossas roupas foram caindo aos poucos, revelando peles quentes e corações acelerados. Cada gesto era carregado de significado, como se estivéssemos descobrindo algo maior do que nós mesmos. Não era apenas físico, era uma conexão profunda, quase espiritual. Quando finalmente nos tornamos um só, foi como se o tempo parasse. Eu senti cada movimento, cada suspiro, como se fossem parte de uma sinfonia perfeita. Lucas era cuidadoso, mas ao mesmo tempo dominador. Ele sabia exatamente como me tocar para despertar sensações que eu nem sabia que existiam. Suas mãos deslizavam pelo meu corpo com uma precisão quase artística, explorando cada curva, cada reentrância. Eu podia sentir o peso de seu corpo sobre o meu, a textura áspera de sua pele contra a minha, tão macia.
Cada toque era uma promessa, cada beijo era uma declaração. Quando ele finalmente conseguiu, foi como se o mundo inteiro girasse ao nosso redor. O calor era insuportável, mas delicioso. Cada movimento seu era calculado, como se ele estivesse tentando prolongar aquele momento para sempre. Eu era incapaz de conter os sons que escapavam da minha garganta. Ele murmurava palavras suaves no meu ouvido, coisas que eu mal conseguia entender, mas que me faziam sentir segura e desejada ao mesmo tempo. O clímax veio como uma onda avassaladora, arrastando-me para um lugar onde nada mais importava além do aqui e agora. Eu senti meu corpo tremer, meus músculos se contraírem involuntariamente enquanto o prazer me consumia por completo. Lucas me seguiu logo depois, seu corpo colapsando sobre o meu, ambos ofegantes, cobertos de suor. Depois, ficamos deitados lado a lado, nossos corpos ainda conectados pelo calor e pela proximidade. Nenhum de nós falou por um longo tempo, apenas respirávamos, absorvendo o peso do que havíamos acabado de compartilhar. Sabíamos que aquilo mudaria tudo entre nós, mas também sabíamos que era algo que nenhum de nós jamais esqueceria. As férias terminaram e voltamos para nossas rotinas separadas. Nunca mais falamos sobre aquela noite, mas ela permaneceu gravada em minha memória como um segredo precioso. Hoje, olhando para trás, sei que foi mais do que apenas uma descoberta física. Foi um mergulho no desconhecido, uma entrega total a alguém em quem eu confiava incondicionalmente. E, acima de tudo, foi a prova de que algumas conexões transcendem limites e definições, deixando marcas eternas em nossas almas.